Olá, tudo bom? Vamos falar um pouco sobre pesquisa em bases de dados. Respondendo mais uma pergunta: como eu posso fazer minha pesquisa em bases de dados? Então, vamos lá. Para você entender essa questão de bases de dados de pesquisa, até poder argumentar com o seu professor, que também é esse universo ainda da internet, essas tecnologias sendo apropriadas pelo mundo acadêmico, ainda é relativamente nova. Não é tão novinha, mas assim, para alguns acadêmicos ainda existem algumas coisinhas que de programação, de compreensão desse mundo, que ainda tem algum problema. O que eu vou falar para vocês, então eu vou trabalhar num contexto, vou tentar explicar, fazer uma breve introdução de como que é o mundo e das tendências internacionais. Eu tenho ido bastante em congressos, já é uma tendência no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, e eu vou passar para vocês com relação a isso. Primeiro, base de dados. Então, lembre-se que alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, muita gente que está fazendo faculdade, eu já era pequenininho, a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje com relação à internet. Pode parecer um mundo distante, eu tenho uma filha de 10 anos que ela não consegue entender um mundo sem smartphone, mas pra gente que é mais velhinho, a gente entende bem o que é isso. O que acontece? As revistas, as revistas acadêmicas demoraram a sair do impresso. Consegui entender que esse mundo da internet era sem volta, digitalizar essas revistas acadêmicas, onde a gente publica os resultados dos estudos, os artigos científicos, e indexar. Então, assim, indexar que é tirar do sistema PDF e passar para a internet para que tivesse acesso. Hoje em dia, pasmem, parece tão absurdo, mas hoje em dia existe ainda um grande movimento que se chama Open Search ou conhecimento aberto. Por que conhecimento aberto? Porque inicialmente algumas empresas multibilionárias lá na Europa, nos Estados Unidos, fizeram essas bases, de indexação, e aí as revistas colocavam nessas bases, ainda colocam muitas revistas. E essas bases, elas são empresas, então elas vendem o acesso. Então, para você acessar essa base, você tem que pagar. Aqui no Brasil, o governo ainda paga essa base para as universidades estaduais, universidades federais, municipais, e as universidades privadas também são obrigadas a pagar para ter acesso a essas bases. Por exemplo, Web of Science, ProQuest, EBSCO, Clarivate, é tudo pago. Então, são bases de dados que para você acessar, você tem que ter um login e uma senha e alguém vai pagar por isso. Nós pagamos por isso com os nossos impostos e quem está em universidade privada também paga por isso. E existem o pessoal, assim como eu, que brigam por esse conhecimento aberto, conhecimento científico aberto. O que isso quer dizer? Que nós acreditamos que o conhecimento ele hoje em dia ele não pode mais ser cobrado para que você tenha acesso. Você tem que vir aqui na Google ou em qualquer outra base e ter acesso ao que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil. O nosso país é um país que ainda precisa muito de educação, as pessoas precisam muito conhecer, mas como que você vai conhecer se você tem... Para você ter acesso ao material científico, você teria que pagar. E grande parte dos nossos artigos científicos hoje, para você acessar, você ainda tem que pagar. Se você é um profissional, se você não está vinculado a alguma instituição, você vai ter acesso a uma gama de artigos de formato gratuito. Outra gama você vai ter que pagar. Então, você concorda comigo que para um país igual o nosso, que o conhecimento é tão essencial, que precisa tanto desenvolver a educação, é inadmissível você ter que pagar. E hoje nós pagamos. Então, existem as bases de dados abertas e gratuitas, que é onde você vai lá e pega o conhecimento, e as bases de dados fechadas e pagas bem caros, tá? Em dólar bem pago. Então, me perguntaram aqui, como que o meu professor quer que eu acesse EBSCO? Bom, primeiro,
Você tem que estar numa instituição que vai te fornecer, porque se você tiver que ir atrás desse acesso é muito caro, dificilmente você vai ter como pagar, e você também vai estar ajudando essas empresas a reterem o conhecimento. Então, quando você fala em bases abertas, a primeira que vem na cabeça, obviamente, é a Google. Então, vem aqui comigo. A Google, não adianta, gente, eu já vi vários movimentos contra a Google e tal, mas hoje, aqui no Brasil, eu vou falar a nível Brasil, tá? Depois a gente fala do outro vídeo de mundo, mas vamos falar de Brasil. A gente quer informação, são redes sociais, YouTube, Google, Facebook, Instagram, enfim, essas redes sociais. Mas vamos falar de informação científica, aonde a gente vai? Na Google. Então a gente tem na Google, a Google que a gente chama Google aberta, a Google normal, que você também pode encontrar artigo científico, na verdade você também encontra. Por exemplo, eu posso colocar aqui, vamos pensar num tema aqui rapidinho para a gente trabalhar. Vamos pensar assim, ó, mediatização. Mediatização, beleza. Aí eu tenho o dicionário, ó, revistas eletrônicas PUC, tá vendo? Ó, revista, mediação, um conceito múltipla vozes. Então, você tem, ó, mediação Unisinos. Essa é a Google normal. A Google aberta, a Google normal, que é google.com.br, você vai digitar uma palavra e ele não vai filtrar que todos os materiais sejam científicos. Então, você tem que conhecer, para você pesquisar aqui, você tem que conhecer o que é o material científico. A gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, sobre como identificar um material científico, mas eu vou gravar um outro vídeo posteriormente falando de aqui no computador para você entender melhor. Mas o que eu quero falar para você é que essa base de dados da Google, que é a maior base de dados do mundo, é uma base de dados aberta, ou seja, você digita no seu celular, digita no seu computador, você não paga para isso. E aí você tem a primeira opção, que é essa base aqui, que está aberto. Então você vai ter que saber selecionar os materiais científicos ou não. Agora, você também tem aqui a Google Acadêmico, ou a Google Scholar, o Google Acadêmico ou o Google Scholar. Quando você vem aqui na Google Scholar, eles fazem uma seleção um pouco mais rebuscada. Então, todo o material que você pesquisa aqui na Google Scholar, ele acaba sendo acadêmico, assim, não todo o material, mas assim, 99% dos materiais. Por isso é bom você entender o que é essa pesquisa, o que é esse mundo acadêmico, o que é o material científico, para você conseguir selecionar os materiais que você está pesquisando. Essas bases de dados são as bases de dados mais, assim, são abertas, são gratuitas e você consegue acessar informações através dessas bases de dados. E aí, na Google Acadêmico, eu estou puxando aqui a Google Acadêmico para você me acompanhar. Na Google Acadêmico, você também vai fazer a mesma pesquisa. Então, vamos lá, mediatização. Aí, o que a gente tem aqui? Ó, para você ver, se você ver esse layout, tá vendo? A maioria é em PDF. Por que a maioria é em PDF aqui na Google Acadêmico? Porque lembra que no vídeo que eu fiz falando de revista acadêmica, a maioria não tem HTML, a maioria é em PDF? Então, aqui tem vantagem e desvantagem. A desvantagem é que só os PDFs vão estar aqui. Então, não só os PDFs, mas a maioria dos materiais serão em PDFs. O que para uma pesquisa rápida é muito ruim. A vantagem é que se você tem muita dificuldade de saber o que é material científico ou não, aqui você tem um horizonte um pouquinho melhor. Então, você vê, ó, aqui tem material da USP, da Redalic, que é uma base de dados fechada, ó, da USP. Tá vendo? A Redalic não é fechada, desculpa, é aberta. Que é uma base de dados aberta, da própria revista, ó, revista Mediação. Então, você pesquisa aqui. Então, você tem, primeira opção, a Google normal, se você conseguir fazer essa diferença. Eu prefiro, basicamente, a Google normal. Ó, tá vendo? Por essa dificuldade de ficar indo de um lugar para outro na Google Acadêmico, eu sou muito rápida com relação à pesquisa, então eu fico um pouco nervosa, eu quero tudo para ontem. Então, tem Google normal, Google Acadêmico, base de dados aberta. Aqui no Brasil, nós temos a Cielo, tá? Eu vou acompanhar aqui com você também.
A Cielo é uma base de dados, até então ela estava sendo financiada pela FAPESP, agora eu acho que ela virou uma instituição própria. Por enquanto, ainda ela está como base de dados aberta, mas eu ouvi algum rumor que ela passa a ser fechada, não sei. Mas assim, por enquanto é uma base de dados aberta. É uma base de dados muito boa, você também pode vir aqui, ó, pesquisar a mediatização. Ela perde um pouquinho com relação ao Google pela quantidade, obviamente, né, gente? A gente está falando de Google, não tem como pensar em mensurar o aporte e o banco de dados que esses caras têm com qualquer outra semelhança. Então, vamos ser do mundo real. A Cielo tem artigos que são de várias áreas, mas não são todos que você vai encontrar aqui. Por isso, no Google você encontra todas as áreas, independente da sua área, se é engenharia, se é química, se é mecânica. A Cielo você não vai encontrar todas as áreas e tem várias coisas que você vai procurar lá que você não vai achar. Uma outra opção para quem é da área da saúde é a PubMed. Lógico que eu pesquiso na Google, porque olha esse site, pubmed.ncbi.nlm.ni.gov. É uma coisa absurda. A gente pesquisa na Google, porque todo mundo pesquisa na Google. E aí na PubMed, como vai ser a questão da PubMed? A PubMed, além de ser direcionado só para a saúde, você não vai encontrar o artigo inteiro lá. Você vai encontrar o resumo, você vai encontrar, você digita as palavras-chave, eu vou fazer aqui com você. Você vai encontrar o resumo, e aí você vai ler esse resumo e esse site aqui, essa base de dados, vai te direcionar para a revista. E essa revista pode ser paga ou não. Então, assim, a maioria daqui são materiais em inglês. Então, quando você pesquisar aqui nessa barrinha, você vai ter que pesquisar em inglês. E aí ele vai te trazer informações. Vamos colocar Covid aqui, ó, pra gente ver um exemplozinho que aparece. Então, Covid, aí você tem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o título do artigo, o nome dos autores, e aí você clica nele, o que acontece? Ele vai te dar o resumo, tá? Ó, o resumo. Esse aqui não, esse aqui agora tá completo, ó. Quando a revista disponibiliza em HTML, e lá nos Estados Unidos já está tendo uma grande tendência a isso acontecer, as revistas já estão se indexando direto para não ter que precisar desses buscadores, aí você consegue. Mas se você não tem todos os artigos, porque eles estão fazendo isso agora, o que acontece? Você teria que vir aqui e ver aonde que esse artigo está. Então aqui, ó, aqui tem as fontes, mas aqui ele está disponível, você não precisaria. Mas muitos artigos ainda ele joga para a revista, você tem que vir aqui, achar a revista, ir na revista e ver se o artigo está disponível, aberto ou não está. Então, essa é a vantagem e desvantagem. Eu falei um pouco para vocês de base de dados, para você entender um pouco mais esse universo. Você vai enfrentar algumas dificuldades de entender o que é uma base de dados aberta, o que é fechada, como procurar. E depois eu vou falar com você sobre como você pode fazer para conseguir diferenciar ou saber se o material é científico ou não, tá bom? Um grande abraço. Não se esqueça de deixar seus comentários, dar aquele like e se inscrever no canal para receber esses vídeos novinhos que a gente faz para você. Um grande abraço e até a próxima!